Olá para você, está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu, e hoje nós vamos conversar sobre direitos humanos, sobre a atuação da Defensoria Pública de Roraima em relação a esse tema. Celebramos nessa semana, no dia 10, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e para somar com essa conversa, também vamos conversar sobre o Observatório dos Direitos Humanos da Universidade Federal de Roraima, e quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos, falar sobre esses temas, já estão aqui na mesa comigo, doutora Jeane Chaldi, que é defensora pública e também coordenadora do Grupo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos aqui da Defensoria Pública de Roraima, e a Priscila Cardoso, que é coordenadora geral do Observatório de Direitos Humanos da Universidade também. Sejam muito bem-vindas, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Beatriz. É sempre um prazer voltar aqui na Rádio Defensoria, nesses podcasts maravilhosos que vocês preparam. E hoje recebendo minha amiga querida, minha parceira de tantas lutas, a professora Priscila, né, para a gente falar um pouquinho sobre direitos humanos e tudo que implica a defesa desses direitos. E a Priscila também, né? Obrigada, Beatriz. É muito bom voltar aqui com vocês no podcast da DPE, principalmente porque hoje a conversa vai ser especial, né, com a doutora Jeane Chaldi, que além de ser minha grande inspiração no direito, é uma grande amiga que eu amo demais. Olha que declarações já na mesa. Né? Há muito amor envolvido, né? Muito trabalho também junto, né? Muita luta e muito amor envolvido, né? Tem que ser pelo afeto, as coisas têm que ser construídas pelo afeto. Doutora, agora falando mesmo sobre essa data, né? Nessa semana foi celebrado, no dia 10, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma data aí que marca realmente um momento muito importante para a sociedade, né, do mundo inteiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que essa data representa, o que ela significa, e o que ela traz hoje, né? Esse peso nesse momento, né? 2025, onde tantos direitos humanos continuam sendo feridos e não respeitados. Essa data, ela traz, antes de qualquer coisa, uma necessidade, um despertar, uma cutucada, né, que deve atingir todas as pessoas, pelo menos deveria, porque Dia dos Direitos Humanos são todos os dias, mas essa data visa exatamente sensibilizar a sociedade para esse dia, né? Essa data nasce ali na programação da Declaração dos Direitos Humanos e é oficializada em 1950, né? Começa a ser comemorada oficialmente em 1950, então, ou seja, né, coisas de séculos já de luta e resistência na defesa dos direitos humanos. E para a Priscila também, eu queria que a Priscila falasse um pouquinho, né, dentro do observatório, com certeza tem muito trabalho também. Essa data, ela traz realmente como a doutora falou, uma cutucada, mas uma lembrada mesmo do significado, de quão importante continuar lutando. Na realidade, essa data e a própria ideia, né, de uma declaração universal de direitos humanos, que pelo menos em tese deveria garantir, né, a todos e todas igualdade, dignidade, de direitos, de acesso a direitos, ela traz justamente um momento de questionamento, né, de contradições, porque ao mesmo tempo em que existe essa ideia, né, de que é um direito humano, então é um direito universal que deve ser garantido a todas as pessoas, simplesmente por serem humanos, né, independentemente do seu gênero, raça, sexualidade. E o que a gente vê na realidade é completamente o oposto, né? A gente tem uma sociedade dividida, né? Porque existe sim uma categoria da nossa sociedade que no âmbito do Estado, o Estado como o nosso, né? Que é um Estado de direito, que tem uma Constituição cidadã, que reconhece e ratifica todos esses tratados internacionais de direitos humanos. Ainda assim, a gente tem uma parcela da nossa sociedade que, no âmbito do Estado, continua, né, sendo realmente um sujeito de direitos dentro dessa ideia universal de direitos humanos. Então, que no âmbito do Estado tem acesso a direitos como moradia, educação, saúde, transporte. Mas existe uma grande parcela da nossa sociedade que não tem acesso a nada disso, né? Que como o filósofo camaronês Achille Mbembe diz, né, o Estado como o nosso continua
sendo uma fábrica de reprodução de violência e de morte para determinadas pessoas, né? E não coincidentemente são pessoas marcadas por sua raça, por seu gênero, por sua classe social. Então é um momento, eu acredito, né, que o dia 10 de janeiro ele é simbólico justamente para a gente repensar a partir da nossa atuação na defesa dos direitos humanos, todas essas contradições que impedem que essa grande parcela da nossa sociedade tenha acesso aos direitos que devem ser garantidos a todos. E vocês já estiveram aqui outras vezes, né? Cada uma falando por si, a sua atividade, a sua batalha, a sua luta diária. E falou já aqui no início dessa entrevista também sobre uma amizade que se constrói, né? Durante essas lutas, durante a busca, né? Pelos direitos humanos. Esse pensamento conjunto que é compartilhado de forma privada mesmo, na vida individual, mas também na vida profissional. Como é que une essas perspectivas também? Defensoria enquanto atuação jurídica, na pesquisa também. Quando que isso se encontra e se soma? Na luta mesmo, né, Pri? A nossa parceria, ela acho que começa pela via da educação em direitos, né? A Defensoria tem uma relação estreita com a Universidade Federal nesse sentido. Em vários temas nós somos chamados para palestras, para participação em seminários, congressos e vice-versa. Quando fazemos eventos na Defensoria, também chamamos a Universidade Federal como uma casa que também trabalha para garantir direitos, através da educação e através de algumas ações concretas. E, no caso nosso, a parceria do Grupo Especial de Direitos Humanos com o Observatório de Direitos Humanos da UFRR se dá por uma visita que eu recebo da professora Priscila, professora Cristina Cardoso, professor Fernando Beck também, que são do Observatório e também do Núcleo de Peticionamento de Práticas Jurídicas da UFRR. E nessa conversa, para estreitar laços, a partir de um convênio que a universidade já participava, nós resolvemos fazer um mutirão interinstitucional para presos e presas indígenas, identificando essa vulnerabilidade. A professora Priscila já tem um vasto trabalho aí na defesa das populações indígenas, como eu também tenho um trabalho dentro da Defensoria Pública, uma resistência institucional para que essas pautas sejam visibilizadas, né? Como a professora Priscila bem falou, a gente garantiu esses direitos, positivou, como a gente fala mais tecnicamente, esses direitos em leis, em tratados, mas na prática eles não se efetivam. Na prática as pessoas sofrem diferenciadas dificuldades para acessar esses direitos, né? Pelos motivos que ela já também elencou também, raça, classe social, religião, enfim, condição física. São várias interseccionalidades que permeiam esse acesso à justiça, né? Então, nós resolvemos fazer esse mutirão para presos e presas indígenas, identificando, como já identificado pelo Supremo Tribunal Federal, essa inconstitucionalidade de coisas que é o sistema carcerário, mormente para as pessoas mais vulnerabilizadas, no caso do nosso estado, para as pessoas migrantes indígenas e para os nossos indígenas propriamente ditos, né, os mais afetos a essa brasilidade. Então, nós falamos no alongamento dessa parceria, chamamos o TJ, o GMF, a SEJUC, Secretaria de Justiça, né, e elaboramos um questionário, a professora Priscila pode falar melhor sobre isso, e resolvemos fazer um mapeamento dessa situação concreta dentro dos presídios, né? Então, é uma parceria muito frutífera nossa, que os frutos ainda estão sendo elaborados, né? A gente ainda não publicou o resultado desse mutirão. Algumas ações ainda estão acontecendo, a gente está nisso desde abril de 2025, né, professora? Uhum. E muito trabalho envolvendo os alunos da UFRR, nossos colaboradores da Defensoria Pública, membros do GPDH, pessoal da execução penal, né? Então, o GPDH institucionalmente buscou apoio junto aos órgãos de execução penal, a própria administração, né, que, claro, precisou apoiar, e aos nossos próprios colaboradores de gabinete. Então, fizemos uma grande força-tarefa e
fomos em todas as instituições, em todos os presídios do nosso estado, incluindo Rorainópolis, né? Então fizemos cadeia pública, PANC, Cadeia feminina. e cadeia feminina, masculina, feminina e a PANC. E Rorainópolis, que constituem, né, o sistema, né? Gostaria que a Priscila falasse um pouco também sobre essa parceria. Até porque teve muitos dados que chamaram a atenção, né, Priscila? Sim. Eu lembro que você falou na última entrevista, mas queria que você relembrasse o que mais chamou a atenção na hora de identificar esses indígenas ali nesse sistema prisional, aliás, se colocando como iguais aos outros também. Bom, como a Puxa gente já a tinha lista. conversado, então, a gente já tinha Tem uma lista conversado. longa, né? Tem. Uma lista longa de inconstitucionalidade, né? É essa a questão, né? Na realidade, a gente tem um processo sistemático de violação de direitos humanos dos povos indígenas, né? Não somente no sistema prisional, mas que se agrava ainda mais no sistema prisional. O Observatório de Direitos Humanos, dentro de uma perspectiva mais acadêmica, né, de discussão, o Observatório ele tem essa função de monitoramento, de onde estão ocorrendo as violações de direitos humanos, né, para justamente garantir essa visibilidade que é necessária para a gente produzir políticas públicas e também ações efetivas no sentido de minimizar, né, essas violências. Então, a gente já tinha um trabalho nesse sentido com indígenas privados de liberdade. E o Ministério dos Direitos Humanos chamou a gente, justamente por conta desse trabalho, para poder realizar um levantamento mais realista, né, dessa identificação étnica dentro do sistema prisional. E quando a gente começou esse processo, a gente percebeu que a subnotificação era muito maior do que a gente imaginava, né? Só como exemplo, a gente tinha os dados oficiais, que são semanalmente atualizados pela Sejuc, e quando a gente ingressou na cadeia masculina, tinha a identificação de 68 indígenas, né, que estavam privados de liberdade, cumprindo suas penas ali, e quando a gente fez a busca ativa, né, com a ajuda do diretor à época, que era o Pauli, né, com a ajuda do Pablo Pauli, grande parceiro, que era diretor da cadeia masculina, hoje está na PANC, como diretor da PANC, e ele, através de uma busca ativa, conseguiu identificar 208 indígenas, né, então muito mais do que o dobro do que os dados oficiais apresentavam. Uma busca ativa, traduzindo, indo de cela em cela e perguntando quem se declarava como indígena. Foi um grande apoio, né, Pri? Porque poderia apresentar só aqueles 70 presos. Exatamente. E nós nunca saberíamos realmente a quantidade. E foi absurdo, né? Não, e ainda tem a questão da identificação, né? Existem pessoas ali indígenas que não se consideram. Que isso que ela está falando, a subnotificação da própria declaração. Porque existe esse trabalho de consciência da pessoa mesmo, né? De se identificar. E aí eu pergunto isso, aliás, reforço, né, o que você já estava falando, porque interfere diretamente nas audiências de custódia, né, na condução desses processos jurídicos, e ainda tem o idioma, né, a língua também. Exatamente. A gente tem uma legislação específica, né, que garante um tratamento penal diferenciado para indígenas. E dentro dessa legislação, a gente destaca a Resolução 287 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece justamente essa obrigatoriedade, né, de já no primeiro momento, do primeiro contato com o sistema prisional, que seria a audiência de custódia, que essa identificação étnica já seja realizada, né? Então, o juiz tem o dever de perguntar ao indivíduo, independentemente das suas características físicas, porque a gente tem ainda no imaginário social brasileiro, que existe um tipo físico, né, um fenótipo do que é ser indígena, e muitas vezes, a gente sabe até pelo processo histórico, né, de uma miscigenação forçada, toda, né, a história do colonialismo no nosso Brasil aqui, que a gente entende que a questão da identidade indígena não é uma questão de fenótipo, diferentemente das pessoas negras, mas uma questão de identidade, né, de se sentir parte, de pertencimento a um determinado grupo, a uma determinada etnia. Então, existe uma negligência tanto na pergunta que é feita ao indígena no momento da audiência de custódia, né, se ele é indígena, se não é, muitas vezes essa pergunta não ocorre. Mas existe também uma resistência do próprio indígena, como você falou, né? O indígena, ele passa durante toda a sua vida um processo de racismo, né? Que é estrutural, que é institucional, por conta da sua identidade étnica. Então, muitas vezes, por ser indígena, ele sofre grande parte das violências dessas violações de direitos humanos que a gente
tenta denunciar justamente por sua identidade étnica. E aí, quando ele está lá preso, na audiência de custódia, o juiz pergunta se ele é indígena, né? Ele fala, bom, se eu falar que eu sou indígena, eu vou piorar a minha situação, né? Então, ele acaba também, muitas vezes, omitindo essa identidade étnica, ou por outros motivos, né? A gente sabe que muitas vezes, em determinados contextos, onde existe facção, né? Os indígenas não querem ser identificados como indígenas, para que depois, quando ele volta à sua comunidade, depois do cumprimento de pena, a facção não vá junto, né? Porque muitas vezes isso ocorre. Então, existem diversos fatores, né, pelos quais ocorre essa subnotificação, mas existe sim uma negligência, uma omissão muito grande por parte do Estado em garantir que essa autodeclaração seja realizada em qualquer fase do processo, que é o que garante a nossa legislação. E futuramente as políticas públicas serem executadas. Doutora, a sua percepção também dentro, né, a senhora frequenta atendendo, né, as pessoas nessa situação, faz essas visitas em loco. Qual é a percepção que a senhora tem da recepção mesmo, né, dos indígenas, de se sentirem vistos, né, talvez, não sei se seria a palavra correta, mas se sentirem vistos e observados também de forma positiva, para que eles entendam, assim, agora talvez eu seja ouvido, talvez agora eu possa correr um processo adequado à minha realidade? No próprio conduzir dos presos dentro do sistema penitenciário, a gente já viu muita submissão. Eles, numa postura assim, eu lembro muito de uma cena, Priscila, que eles estavam acocorados assim no corredor, com a cabeça baixa. E isso toca muito a gente, né? Porque, como a professora já bem explicou, né? Você se autodeclarar indígena, a depender do local e da pessoa que está acolhendo essa declaração, pode ser pior para você, né? Então, anos de negação e também uma coisa prática mesmo, né? De sobrevivência. Assim, se me declarar indígena, aí que eu não presto mesmo, né? Porque é como se fosse uma sub-humanidade. Sabe aquela coisa que Simone de Beauvoir fala, né, do segundo sexo para as mulheres? É como se fossem outras raças menos valorosas, né? E a gente vive num sistema capitalista, né, que a gente é valorizado pela produção que a gente traz para esse sistema. E a sociedade indígena tem uma outra dinâmica. Eles têm uma outra cosmovisão do que é a existência, né? Mesmo esses indígenas urbanos, é uma outra situação. Né? Então, assim, é muito difícil para o profissional, seja ele policial, delegado, defensor, promotor, juiz, conseguir visualizar esse lugar desse indígena, de onde ele vem, qual foi a cultura. E esses são direitos adquiridos pela luta do movimento indígena e tem que ser respeitado. Então, ele tem que ser visto como uma pessoa indígena, como uma pessoa mais vulnerável que as outras pessoas, não pelo que ele é, mas pelo que é socialmente, né, entendido como ser uma pessoa indígena. Então, é uma pessoa menos capaz, é uma pessoa suja, é uma pessoa dada ao não trabalho, né? É uma pessoa facilmente cooptada para o crime, é uma pessoa que mente, ou seja, as piores características, e isso daí está na literatura colonial de uma forma muito forte, né? Então, assim, ali dentro do sistema prisional, a gente vê isso acontecer, muito embora tenha um diretor mais humano, né? Tenha um diretor mais sensível, muito embora o CNJ esteja constantemente editando resoluções para que essa desumanização seja diminuída, pelo menos, né? Ainda a gente vê. Então, assim, a gente ouviu relatos bem duros de humilhações, de racismo, enfim. Uma das coisas que a gente identificou, os presos não têm direito à cultura, à comida de acordo com a sua cultura. A visita, por exemplo, de xamãs, de curandeiras, que usem as práticas, né? Porque o direito de saúde está garantido. Como também está garantido aos indígenas em situação de prisão, o acesso a essa cultura, seja pela religião, seja pela alimentação, seja pelas práticas, né? E isso não acontece. Além de suportar todo
toda a inconstitucionalidade de coisas que os presos brasileiros, na maioria, né, já né? Vivem, eles sofrem esse plus de vulnerabilidade, esse plus de violência por serem indígenas. Então, dificuldade com o idioma, a dificuldade na convivência e a dificuldade no exercício de direitos. A maioria está presa, a maioria ali está presa, sem um laudo antropológico que se manifestasse, onde o antropólogo dissesse o tanto de compreensão que aquela pessoa tem sobre o delito, o suposto delito cometido, o tanto que a comunidade entende o que é aquele delito, né? Então, as coisas não é relativizar direitos. A gente não está falando disso. Não é você tratar o indígena com privilégio, mas tratá-los em acordo com a legislação vigente, com os direitos adquiridos por eles. Os direitos humanos evoluíram. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico todos são iguais perante a lei. Para as mulheres, por exemplo, a gente está cansado de saber que as mulheres no mercado de trabalho trabalham mais, ganham menos, têm menos acesso ao trabalho, fora os cuidados da casa. Então, esses direitos, na prática, quando a gente fala o direito material, concreto, o direito que se efetiva, ele não é respeitado com essa igualdade que a gente já conquistou. Então, da mesma forma, os indígenas, a gente viu muita coisa. Priscila, você estava falando de algumas... Na realidade, o próprio encarceramento, né, é algo a ser evitado quando se trata de pessoa indígena, né? A gente tem um princípio norteador dessa relação do Estado com os povos indígenas em conflito com a lei, vamos dizer assim, né, que se refere justamente a essa excepcionalidade do encarceramento. Isso foi trazido não só pela Resolução 287 do Conselho Nacional de Justiça, mas já estava na Convenção 69 da OIT, na Declaração da ONU, na Declaração da OEA, que trazem essa perspectiva de que o encarceramento por si só já é algo que desrespeita o entendimento do indígena, né, de regulação social quando ocorre um crime ou uma infração dentro da sua cultura, né? Então, já é equivocado, já é uma violação de direitos humanos, vamos dizer assim, esse encarceramento em massa que a gente vê, principalmente aqui em Roraima, né, que tem uma das maiores populações indígenas encarceradas. E as penas altíssimas também, penas, né? Altíssimas, desproporcionais em relação, né, a outros casos que a gente vê, mas que, né, os infratores não são indígenas. Então, assim, a gente percebe que existe realmente um racismo institucional, né, que acaba ou naturalizando ou, né, piorando esse processo de violação de direitos humanos dentro do sistema prisional. Tem uma frase do Carlos Valois, escritor, jurista, juiz de direito ao Amazonas, que ele diz que não há prisão legal no Brasil, porque o estar preso em si já vai significar violações e mais violações de direito. Então, o direito que o Estado tem de prender, ele sofre limitações. A dignidade da pessoa humana tem que seguir sendo garantida, né, as mínimas condições. E o que a gente vê é uma superpopulação carcerária, penas altíssimas, né, que pode significar a vida toda, né? Não temos a prisão perpétua, mas temos aí essas penas altíssimas que são corriqueiras, né, dentro do sistema de justiça. Então, a gente observa assim, que tem uma grande dificuldade estrutural das pessoas realmente praticarem essa igualdade que nós conseguimos, né? Essa defesa dos direitos fundamentais, que seja uma luta de todos, assim, desde o policial que prende, sabe, do vizinho que denuncia, da delegada que acolhe, delegado que acolhe, do defensor que vai lá para a audiência de custódios. Então, assim, o nosso trabalho na Defensoria Pública, existe o GPDH, um grupo especial, mas todos nós trabalhamos diuturnamente na defesa de direitos humanos. Esse é o nosso grande mundo, né? Então, assim, todos os colegas têm que estar muito afinados com isso, porque senão a gente não está fazendo uma defesa integral dessas pessoas. Se a gente não pontuar os direitos humanos, sabe? Se a gente não tiver eles ali como base, como direção, como norte mesmo para tudo, sabe? Então, eu tenho
Obrigada. Eu tenho extremo cuidado ao lidar com essas questões. Recente aqui na Defensoria nós fizemos uma reunião, pois há uma determinação de fazer um mapeamento das pessoas com deficiência dentro da nossa instituição. Quem são essas pessoas? Como elas trabalham? Né? E aí, na primeira reunião para alinhamento desse grupo, que tem a participação da doutora Paula, que é coordenadora do GAED, nosso grupo especial, e representatividade de vários setores nossos, eu falei, dei uma ideia, e não é uma coisa que eu trago, mas uma coisa que eu aprendi no contato com o movimento social. Nada sobre nós sem nós. Então, quem trabalha com direitos humanos não pode estar enclausurado no seu gabinete, não pode estar ali com os códigos. Tem que estar cheirando esse direito, tem que estar provando esse direito, tem que estar vendo esses desrespeitos acontecerem. Então, tem que estar nos presídios, tem que estar nas ruas, tem que estar nas delegacias, tem que estar nas ocupações. A gente tem que ir até essa população para escutar essa população. Né? Então, assim, quando a gente faz um mutirão desse, que a gente escuta, mesmo que a gente saiba que a gente escuta pouco, né, porque eles têm medo de represálias, muitos já saem dali para a tranca, porque a coisa corre, né, o disse-me-disse corre dentro do sistema prisional. O pouco que a gente ouve já dá para a gente ter mais certeza dos passos que a gente tem que tomar. É dolorido ver, né, que o nosso sistema, muito embora tenha essa cara de justo, essa cara de perfeito, ele é um sistema jurídico eurocentrado, absolutamente branco e absolutamente segregador das pessoas mais humildes. Eu até me emociono de falar, porque muitas vezes, enquanto defensora dos direitos humanos, eu fui dormir chorando, por me sentir enxugando um gelo enorme, por me sentir com muito poucas armas diante da gravidade dos problemas que eu vivencio. Né? Então, por exemplo, a gente faz um trabalho nas ocupações espontâneas. Priscila também acompanha alguns casos, principalmente do Jaral, eu queria que você falasse também disso, em que a gente vê que o nosso trabalho muitas vezes é só desimpactar a desumanidade. Porque realmente garantir direitos, por exemplo, eu trabalho nas ocupações espontâneas de populações migrantes, não há o que a gente arguir se não há uma política pública efetiva para a proteção dessas pessoas. Né? Então, o CNJ previu que as desocupações teriam que ser humanizadas, que teriam que ter audiências de mediação. Mas o que fazer com essas pessoas depois que vem realmente a sentença mandando deixar o local? A gente tem aqui no nosso estado respostas poucas, né? Abrigamento, que não resolve o problema dessa população. Né? Que aqui no estado se desvirtuou do que era para ser, porque o abrigamento é algo temporário para você fortificar essa pessoa, para inseri-la no mercado de trabalho, para garantir moradia, para garantir segurança, educação e os demais direitos. Mas aqui o que a gente, para além do abrigamento, só tem a interiorização. Aluguel social é uma coisa muito difícil de se falar. Então, muitas vezes, essa sensação da gente que trabalha com direitos humanos é frustrante, porque a gente queria ser um exército e a gente não é, nós somos poucos realmente envolvidos, poucas, acho que eu poderia usar poucas, que são muito mais mulheres do que homens envolvidos nessa luta. E a gente fica com essa sensação assim, de que há muito a fazer. E, então, quando a gente tem uma data como essa, é data para a gente chegar e dizer, olha, vamos acordar. Porque quando a gente não defende direitos humanos, não importa de que classe social você vai ser atingida pelas consequências desse desrespeito. Aumento da criminalidade, aumento das pessoas na rua, aumento dos piores índices nossos, né? Falta de crescimento no país. É como a violência doméstica contra a mulher. É uma epidemia que atrapalha todo um caminhar, né, da nossa sociedade como um todo, das famílias. Então, assim, a gente que trabalha com direitos humanos vê nessa data um momento de
também unir forças, dizer, não, a gente está fazendo o possível e vamos seguir fazendo. E vamos pensar em como fazer melhor. Né, Pri? Exatamente. Doutora, eu ouvi agora, senhora, é emocionante de fato, né, perceber assim, até porque a gente se identifica em algum momento ou outro sendo violado também, né? Eu acho que não tem um ser humano que convive em sociedade que em algum momento da vida não tenha tido um direito violado. E agora, enquanto mulher, a senhora citou já as mulheres, que era a minha próxima pergunta, né? O próximo caminho dessa entrevista, falando sobre o direito das mulheres, né? No grupo de promoção, por exemplo, de defesa dos direitos humanos aqui da Defensoria, ou mesmo no Observatório, o que se percebe hoje das violações aos direitos das mulheres, principalmente no que se tange à violência doméstica e familiar, à violência sexual, porque ontem, inclusive, nós gravamos com a doutora Terezinha Muniz, da Defensora Pública, e ela trouxe aqui alguns dados da especializada da mulher, e assim, o número de atendimento já vai para mais de 5.000 atendimentos só na Defensoria esse ano. Então, assim, e a gente vê constantemente nos jornais, nos noticiários também, mulheres que foram assassinadas, o feminicídio presente, né, ou estupradas, enfim, muitas violações. O que vocês observam aqui em Roraima, especificamente, nesse contexto de violência contra a mulher? Bom, eu vou pegar um pouquinho da sua fala inicial, né, de que a gente, como mulher, passou em algum momento da vida, né, por uma violação de direitos humanos, por uma violência. E essa é uma questão que muitas vezes a gente que é defensor e defensora de direitos humanos acaba se deparando, né, que será que a gente precisa vivenciar uma violação de direitos humanos para que a gente se sinta parte de um processo de luta, de enfrentamento aos direitos humanos, né? Porque a gente tem essa ideia de que a questão de luta por direitos é uma questão de identidade. Então, as mulheres lutam por direitos das mulheres, as pessoas negras lutam por direitos das pessoas negras, as pessoas indígenas, né, e as pessoas LGBTQIAPN+. Então, parece que... E até um certo equívoco no conceito de lugar de fala, muitas vezes acaba gerando, né, essa ideia de que só eu posso falar sobre o meu sofrimento enquanto pessoa negra ou o meu sofrimento enquanto mulher. Isso é real, né? É verdade. A gente trabalha, né, junto nas desocupações. A doutora Jeane mencionou a questão do Zuaral ali, do Pintolândia, que estão num processo já há anos, né, de ameaça, de desocupação. Mais de 10 anos, na verdade. E assim, eu nunca vou saber o que é sentir o que eles estão sentindo. Mesmo eu estando lá, né, quase todo dia e passando junto com eles por todos esses processos, né, de ameaça, de violação de direitos, eu volto para minha casa, eu tenho a minha casa, né, eu tenho certeza que amanhã eu vou continuar tendo um lugar para dormir, eu vou continuar tendo um lugar para morar. Eles não, né, então eu nunca vou poder falar da dor que eles sentem diante de uma violação de direitos humanos. Mas será que essa questão de a gente se identificar, a minha luta tem que ser porque eu vivenciei, não gera uma falta de responsabilidade do restante da sociedade em relação, né, à luta por direitos humanos? Será que precisa disso, eu passar por uma situação de violação de direitos humanos para que eu me sinta responsável por mudar esse estado de coisas, né? Então, eu acho que é esse sentimento, que até a Hannah Arendt fala bastante, né? De criar um sentimento público de solidariedade, né? Com o outro, que eu acho que faz parte do que são, né? Do que é a defesa de direitos humanos. Porque a gente não fala pelo outro, a gente não precisa, né, passar pelo que o outro passa para que a gente tenha a responsabilidade de lutar contra toda e qualquer forma de violação de direitos humanos. E essa sensibilidade que a doutora Jeane traz para a gente, né, de alguém que se compromete de fato na transformação dessa realidade, mesmo não sendo pessoa negra ou pessoa indígena ou, né, não estando numa situação de moradia precária, ela se sente responsável por esse processo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa conscientizar na nossa sociedade quando a gente fala de violência contra mulheres também. Né? Não adianta falar só para mulheres, você que passa violência, porque senão a gente vai continuar enxugando gelo, né? A gente tem que entender que até legalmente, quando a Lei Maria da Penha traz a questão da violência contra as mulheres para dentro do nosso ordenamento jurídico,
ela traz dentro de uma perspectiva muito diferente do que aconteceu em outros países, né? Que a questão da violência entra como um crime, né? A questão do crime, então você tem que ali envolver a vítima e o agressor e as coisas se resolvem ali, né? Com a punição. Mas a Lei Maria da Penha, quando ela traz a questão da violência contra mulheres para dentro do nosso ordenamento jurídico, ela traz como uma violação de direitos humanos. Isso ultrapassa a questão do interindividual. A questão não é só, o problema não é só mais da vítima e do agressor. O problema passa a ser de toda a sociedade. Então, toda a sociedade tem que trabalhar em rede, né? E isso fica muito claro na Lei Maria da Penha, essa atuação em rede, não somente uma rede institucional, né? Que também é criada a partir do sistema de justiça, com o sistema de saúde, com o sistema de assistência social, mas também uma rede que tenta, através, por exemplo, da sociedade civil organizada, do movimento de mulheres, né, dos movimentos sociais de uma maneira geral, aproximar esse direito daquelas mulheres que muitas vezes, por uma questão interseccional, né, de raça, de classe, aliada ao gênero, acaba se tornando mais vulnerável, que não tem conhecimento da Lei Maria da Penha e que por isso não sabe nem como acessar os mecanismos de enfrentamento à violência que elas passam, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a entender, que o processo de enfrentamento a violações de direitos humanos é um processo em rede que exige o comprometimento de toda a sociedade, né, na transformação dessa realidade. Então, quando a gente fala de violência contra mulheres no nosso estado, eu acho que a gente precisa pensar também na questão da prevenção, de tentar mudar essa cultura que naturaliza a violência contra as mulheres, né, ou que joga a responsabilidade só nas mulheres ou só no sistema de justiça, de tentar minimizar esse processo de violência sistemática, para que a gente sinta que é parte, que todo mundo é parte, os homens são parte dessa luta, né? A universidade é parte dessa luta, a sociedade como um todo, todos os setores da sociedade são parte dessa luta. Então, eu acho que só quando a gente conseguir entender, né, essa forma de enfrentamento à violência de gênero, a gente vai conseguir algum resultado. Porque se a gente não transformar essa realidade, a gente vai continuar enxugando gelo, né? E o sistema de justiça acaba reproduzindo, a partir desses estereótipos que a doutora Jeane também falou, uma revitimização, muitas vezes, né, das mulheres, a partir de um patriarcado que também é institucional, né, que também é estrutural, como a gente falou do racismo estrutural, o patriarcado ele também é estrutural e ele também atinge o sistema de justiça, né? Então, é isso que a gente precisa começar a mudar. E eu acho que a universidade tem um papel muito importante, né, porque a gente fica lá na universidade ainda estudando aquele direito, né, que fala, o direito é neutro, é objetivo, é imparcial, que são dogmas que serviram historicamente para excluir mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas da centralidade das discussões jurídicas, né? Porque quando você se coloca como neutro, imparcial, como sendo objetivo, você trata, né, você fala de um lugar que fala por todos, né, e que não tem um lugar de fala, aquela ideia do lugar de fala, é como se o direito não tivesse um lugar de fala. E com isso a gente esconde o que o direito realmente é, né, porque a gente não pode esquecer que o direito é um espaço de poder importante e que na nossa sociedade a construção, né, de quem ocupa esses espaços de poder, ela sempre se deu a partir desses, né, racismo, do patriarcado, do capitalismo, que vai estabelecer que quem ocupa os espaços de poder são homens, são pessoas brancas, são pessoas héteros, são pessoas cisgênero, né? São pessoas que dentro dessa estruturação da sociedade acabam repetindo, né? Acabam reproduzindo. Então, quando você parte desse lugar de privilégio e se coloca como neutro, objetivo, imparcial, né? Você acaba perpetuando essas relações de desigualdade, de injustiça social, de naturalização desses processos. Então, eu acho que a universidade ela tem que começar a mudar a forma como o direito, né, está formando
os nossos profissionais que depois vão atuar no sistema de justiça. Porque a gente continua estudando, quem é o sujeito de direitos, né? A teoria continua estudando a partir daquela teoria kantiana, né? Que se a gente, né, for buscar lá as primeiras teorias kantianas, justificou a superioridade das pessoas brancas em relação às pessoas negras. Então a gente continua utilizando a ideia de um sujeito de direito abstrato. E a gente, quando vai para a realidade, como a doutora Giana disse, né, quando você vai como profissional, como um defensor público, como um juiz, como um promotor de justiça, vai para a realidade, você leva aquele imaginário de um sujeito de direito abstrato, que não tem nada a ver com esse sujeito de direito concreto, que ela vai ter que identificar no momento de fazer a defesa dos seus direitos. Ela vai ter que chegar naquela desocupação e tentar identificar quem são essas pessoas. Por que existe esse processo de violação de direitos humanos, né? Como elas são marcadas nos seus corpos por todas essas violências e essas violações de direitos humanos, né? Como historicamente se construiu esse sujeito de direito concreto ali que eu tenho que lidar agora para defender os seus direitos. Então eu acho que falta uma formação mais comprometida, né, socialmente, juridicamente, politicamente, com reconhecer historicamente como se deram as desigualdades sociais, de fazer com que a gente também questione a nossa própria subjetividade, né? De qual é o lugar de privilégio onde eu estou e como que eu faço para desconstruir todas as contradições desse meu lugar de privilégio para que eu possa realmente promover uma defesa de direitos de acordo com o que a gente entende como uma defesa de direitos humanos, né? Então eu acho que é um processo árduo, mas que exige todo esse comprometimento da sociedade como um todo, mas principalmente, né, a partir da educação, da formação jurídica, né, da conscientização da sociedade, da importância de se comprometer socialmente. Você não precisa ser mulher para se comprometer com a luta, né, contra a violência contra as mulheres. Você não precisa ser indígena para se comprometer com a luta indígena. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, né? Que a defesa de direitos humanos é papel de toda a sociedade, né? Não é só do Observatório de Direitos Humanos, da Defensoria Pública, do juiz, é de todo mundo. Muito bem, falou muito bem. Nessa questão da violência contra a mulher no nosso estado, os dados realmente são assustadores, né? E eu quero aqui aproveitar para elogiar o trabalho da colega que está à frente da especializada. Eu estive ali antes da existência da especializada, né? Eu dizia que eu era uma especializada, porque já teve ocasiões de eu lidar com 10 mil procedimentos, sendo a única defensora das mulheres, né? E realmente é uma coisa epidêmica, é uma coisa que a gente não pode naturalizar. É um absurdo o que os homens seguem fazendo contra as mulheres, né? O pessoal fala assim, punir não adianta. Mas se a gente não pune, a coisa fica pior totalmente ainda. Solta. Então, eu acho, concordando plenamente com o que a Priscila falou, né? Ratificando toda a fala dela, eu acho que a coisa passa muito pela educação. A gente conseguir mudar essa estrutura social que fez da mulher esse segundo sexo, que fez dessa mulher algo menos valoroso, que fez dessa mulher um objeto de conquista masculino, que como é o objeto dele, ele pode quebrar, ele pode machucar, ele pode descartar, ele pode matar, se lhe descontentar. Então essa cultura ela não pode mais seguir sendo normalizada. É preciso realmente um envolvimento de todos nós, né? Todo o tempo que eu estive à frente da defesa das mulheres e também trabalhei na defesa dos agressores, nos últimos 3 anos, eu passei 15 anos nessa especialização, a gente vê que falta muito, muito a caminhar. As mulheres são revitimizadas quando procuram a justiça. Elas são revitimizadas pela família que entende que ela tem que manter aquele relacionamento abusivo porque ela tem filhos com o cara, porque vai ser uma nódoa na família ela se separar, né? Então ela não tem um acolhimento ali no próprio ambiente dela. As amigas criticam, as amigas abandonam, né? Porque ela segue lá, você reclama dele, mas você segue com ele, não entendendo que o ciclo da violência ele é algo muito complexo.
muito complexo. Passa pela dependência emocional, pela falta de oportunidades, de igualdade de oportunidades sociais, passa pela questão financeira, né? Mas ela é fruto desse machismo que assola a nossa sociedade. Não tenha dúvida. O homem não fez o que fez porque estava bêbado. Ele fez o que fez porque está dentro dele achar que a mulher é menos. Achar que a mulher é sujeita dele. Ela não é sujeita de direitos próprios. Ela só existe a partir dele, ela só existe a partir da família. Né? Então, assim, é muito grave o que a gente vivencia, e eu aproveito essa oportunidade, nesse momento do Dia Internacional dos Direitos Humanos, para conclamar a sociedade boavistense, roraimense, como um todo, para que seja um esforço de todos nós. E também trazer um apelo às próprias mulheres para que não repliquem entre nós esse patriarcado. Porque é muito comum também a gente ver entre nós esse machismo sendo mantido, fortalecido. Mantido e fortalecido. Então, quando uma de nós assume um cargo de poder, ou quando alguma de nós pleiteia exercer um cargo de poder, né, a gente sofre críticas da própria. Mas como é que você vai fazer com um bebê novo em casa? Como é que você vai fazer se você tem 3 filhos? Você não vai dar conta. Ou quando a pessoa consegue, ela sofre críticas muito mais severas do que se um homem. Parece que a gente tem que provar uma capacidade, assim, quase desumana para provar que é capaz de estar num posto de poder, né? Então, é importante falar que essas instituições de justiça que estão ali destinadas a proteger as mulheres, elas replicam violência dentro da própria instituição. Quantas mulheres juízas nós temos desembargadora no nosso estado? Quantas mulheres defensoras públicas nós temos ocupando cargos de poder, efetivamente, dentro da Defensoria Pública? Quantas de nós, mulheres defensoras públicas, já não sofremos violência institucional de gênero dentro da nossa própria casa? Então, é um trabalho que passa pelo externo, mas passa também por uma atitude interna corpore, de mover com essas estruturas, de fissurar esse caminho patriarcal adotado até hoje. Nenhuma mulher defensora pode sofrer violência de gênero. Isso é inconcebível. Isso fere totalmente o nosso mundo institucional. Mas se você for ver o regramento das nossas próprias casas, não existe uma política de gênero na maioria das defensorias públicas para uma mulher grávida. Né? Como a maioria das defensorias até pouco tempo não tem cotas de gênero para o exercício de cargo de poder. E se a gente não assume esses cargos de poder, a gente não muda as estruturas. A gente não fissura o sistema, porque vão ser, como a professora Priscila falou, vão ser homens falando pelas mulheres. Vão ser homens legislando pelas mulheres. O que tem de lei para modificar a Lei Maria da Penha é um absurdo. E o que teria que ser feito seria um fortalecimento das políticas públicas, as já existentes e as que precisam existir. Né? E a gente vê que isso não acontece. Então, assim, é importante que cada profissional, agora me dirijo às mulheres profissionais, as mulheres que têm um local para chamar de seu, né? Um local onde ela atua, onde ela interfere, que vocês tenham essa visão afetuosa da igualdade, né? E dentro dessa visão dos direitos humanos, né? A gente quer fazer uma política diferente, a gente quer fazer uma política com afeto, uma política de respeito, uma política não só capitalista, devoradora de corpos e mentes, não, a gente quer algo mais feminino, mais feminista mesmo. A gente não quer ser melhor do que ninguém, mas a gente quer que os nossos direitos sejam respeitados. E como respeitar esses direitos se a gente continua sendo a cada segundo violentada sexualmente, a cada hora morta, a cada dia, enfim, é uma pressão na nossa existência, né? Eu trouxe, inclusive, eu quero terminar esse podcast lendo uma poesia minha, que é um poema que eu falo exatamente sobre: você se sente segura? Em que momento você se sente segura? Na tua existência. Enquanto mulher, a gente nunca se sente segura. A gente não consegue se sentir sequer segura, quanto mais em igualdade de direitos. Se a gente não se sente segura, como que a gente pode estar falando em igualdade?
né? Então, assim, a data de hoje é uma data para a gente lembrar que o nosso local de privilégio tem que ser um local de luta. Se você não está lutando pela igualdade de direitos, você não está lutando pelos teus próprios direitos, pelos direitos dos teus filhos e filhas, pelo direito de todos. E não só, é importante que a gente diga que os direitos humanos não são só para as pessoas. E isso aí já tem uma nova corrente que estendeu esses direitos humanos à memória, ao meio ambiente, aos animais. Então, assim, é uma gama de direitos e, ao mesmo tempo, são mínimos direitos para que a gente consiga ter uma vida digna, porque a gente consiga ter esses direitos fundamentais que foram lá pactuados depois daquele holocausto, né, que trouxe ao mundo o tanto de absurdo de violações que nós somos capazes de praticar contra os outros, que a gente vê acontecendo. Faixa de Gaza está aí. Nunca acabou, na verdade. Nunca né? acabou. Né? Enquanto existe o comércio das armas de fogo, o comércio das armas químicas, essa competição capitalista, isso vai acontecer. Então, assim, que a gente se fortaleça. Eu quero deixar o meu abraço. Acho que a gente já está caminhando para o fim, né? Mas, assim, eu quero deixar todo o meu reconhecimento aos nossos parceiros da UFRR, né? Professora Franci, que, inclusive, aniversariou ontem. Um beijo, Franci, querida. Você é exemplo para nós. Professora Cristina Cardoso, professor Fernando, professora Carolina Leite. Ana Carolina Pinto. Pinto, desculpa, Carol. Professora Priscila aqui, o reitor da universidade, que é um grande parceiro nosso também, e tantos colegas do movimento social, das religiões de matriz africana. Agora, dia 8, eu fui numa festa belíssima de Iemanjá, né? Então, defender o direito dessas populações que lutam por igualdade na prática das religiões de matriz africana, né? Também é exercício de direitos humanos. Então, assim, nesse dia eu quero dizer assim, vamos continuar tendo esperança, né? Vamos continuar reunindo forças, unindo forças, juntando essa rede, que realmente sem a rede de proteção a gente não caminha, né? E que seja uma data de reflexão e de reajustamento de condutas, né? Eu vou já pedir para a senhora fazer essa leitura, então, mas a gente falou aqui de direitos humanos para as mulheres, para as pessoas indígenas, para as pessoas negras, das pessoas com deficiência, as pessoas, enfim, migrantes também. Presas. As pessoas em cárcere privado, né, cumprindo ali sua pena, mas de maneira... buscando que essa pena seja cumprida de maneira digna, né, e justa. E aí a gente vê que todo mundo em situação de vulnerabilidade, exceto esse homem patriarcado, exceto esse homem branco que instalou todo esse machismo, o racismo e tudo que descende posteriormente a esse eurocentrismo, como a doutora Jane lembrou, né? Então, assim, são muitas camadas, né, na nossa sociedade para serem resgatadas das violações. Eu queria deixar para a Priscila também fazer suas considerações, falar um pouquinho também de como encontrar o observatório. Aqui na Defensoria já tem gente participando do observatório, né, Priscila? Como participar, como é que tira dúvidas para conhecer realmente esse trabalho realizado na universidade? Bom, o Observatório de Direitos Humanos, ele fica ali no Núcleo de Práticas Jurídicas da universidade. Ele é um programa de extensão, né, mas que tem como papel justamente trazer essa advocacia de direitos humanos para dentro da formação jurídica, né, dos nossos alunos, e que nesse processo constrói, né, novas epistemologias para se pensar o direito, uma nova racionalidade jurídica, novas metodologias, né, de interpretação, de construção de novas teses jurídicas. Então, eu acho muito importante a gente fortalecer, né, esse processo de um trabalho conjunto da universidade com a Defensoria Pública, né, e com todos os outros setores da nossa sociedade, principalmente porque a gente, né, como a doutora Jane já pontuou aqui, a gente que é ativista de direitos humanos, né? Ela me chama de doutora, mas a doutora aqui é ela, eu sou só mestra. A gente nunca anda só, né? A
a gente se realiza, a gente existe e a gente resiste no coletivo, né? E isso é muito importante, a gente entender, né, que é um processo que precisa ser de luta permanente a partir desse coletivo, para que a gente realmente consiga, né, transformar a realidade da nossa sociedade, porque a gente fala, o tempo todo a gente falou de direitos humanos aqui, mas como uma ficção, né, como algo que é um ideal, como é algo que não existe, mas que não pode, é uma ficção que é necessária, né? A gente não pode deixar de lado a importância da afirmação dos direitos humanos como uma construção histórica, né, de empoderamento desses grupos que foram historicamente excluídos do acesso a direitos, né, e de como esses grupos, né, a gente estava falando aqui dos Warau, que estão lá no processo de desocupação, de como eles constroem a própria identidade a partir dessa apropriação de direitos, né? Eu trabalho com eles desde quando eles chegaram aqui em Roraima e todo mundo falava, não, vocês são indígenas lá na Venezuela, aqui vocês não têm direito nenhum como indígenas, aqui vocês aceitam o abrigamento, aceitam as coisas como são, porque, né, já tá de bom tamanho para vocês. E a gente foi transformando essa realidade, né, mostrando para eles que o direito que é garantido, né, aos indígenas aqui, também são garantidos a eles. E a gente viu uma transformação na própria construção deles como sujeitos políticos, né, de se apropriar desses direitos como parte da identidade deles. Então, hoje eles estão lá resistindo naquele espaço porque dizem, aqui existe uma luta que é coletiva, é uma luta indígena, é uma luta por território, é uma luta pela valorização da nossa cultura, da nossa língua, que é algo que não existe, né, nos abrigos. Então, a gente percebe como é importante para a construção da própria identidade, né, dessas pessoas, essa apropriação desses direitos, né, a partir de uma ideia de direitos humanos. Aí sim eles se sentem, quando eles passam a entender que eles têm direito, eles se sentem humanos, né, porque a sociedade até então dizia, vocês não fazem parte dessa sociedade, vocês estão aqui de favor, né? Então, eles se apropriando desses direitos, eles realmente se tornam sujeitos de direitos, né? Políticos, sujeitos de direitos humanos. Então, eu acho que é essa a ideia dos direitos humanos. É um ideal, mas que a gente precisa buscar, né, a partir de uma construção concreta, né, de luta por direitos. É isso, agradecer a oportunidade de estar aqui com a minha amiga, com a doutora Jeane, como eu falei, né, é tão especial pra gente, mas que traz também a oportunidade dessa parceria da Defensoria Pública com a universidade, que é fundamental, né, não adianta a gente construir conhecimento lá na universidade se ele também não reverbera de alguma maneira na realização desses direitos, na vida dessas pessoas, que é o que a Defensoria Pública faz, né, então eu acho que é importantíssimo essa parceria e que venham muitos outros projetos como esse mutirão, porque eu acho que a ideia é justamente essa, né? Lutar coletivamente pela defesa dos direitos humanos. Muito obrigada, Priscila. E a doutora Jeane agora também, que é escritora também, além de tudo, ainda é escritora de poemas e poesias. A gente, quando estava conversando, né, Priscila, sobre assim, o norte que a gente queria nessa entrevista, são tantas as violações, né, que a gente tem que priorizar um pouco, porque o tempo, enfim, também tem um limite. E eu vou ler um poema que eu escrevi depois de ver a morte, né, a notícia da morte de uma mulher muito nova, né, morta pelo ex-companheiro. E eu fiquei pensando sobre essa insegurança que eu também sempre vivenciei, né? Como eu fui embora daqui menina, com 11 anos, para o Rio de Janeiro, uma cidade grande. Vivi várias violações, andando de ônibus, na rua. Os homens passavam a mão, os homens vinham se esfregar, os homens diziam coisas. Então, assim, desde a minha primeira adolescência, assim, eu já vivenciei esse local de insegurança. Então, eu escrevi esse poema para essa mulher que morreu no dia, mas escrevi também para essa menina lá de trás, né, para essa adolescente, e para essa mulher que a gente vê morrer a cada dia, a cada violência suportada por uma de nós. Morre um pouco de nós juntas. Então, esse poema se chama Segura. Sim, vou aproveitar para fazer propaganda, né, do meu livro, chama Coragem, um livro de poemas
é fruta do meu autocuidado, porque a gente também tem que existir para além do trabalho, da família, das coisas que a sociedade cobra da gente, né? E isso aqui é fruto do meu autocuidado, é a minha voz mais poética, assim. Então, segura? Te sentes parte nesse mundo misógino tão patriarcal? Consegues te sentir segura? Andar sozinha de noite? Voltar para casa bêbada sem se preocupar com o estuprador na esquina ou o assaltante que sempre escolhe as mulheres e meninas? Reconheces antes o assediador que sedento te espreita? Consegues enfrentar homens jogando seus jogos de poder e ávidos por dominar teu corpo? Tua família te respeita? Tua casa é um lugar de paz e segurança? Valorizam o teu trabalho? Respeitam teus limites? Apoiam tua pauta mínima existencial? Tem luz nos olhos quem partilha tuas crenças? No instante em que comungas tuas verdades, contemplas alegrias? És para ti mãe terra onde semeias teus sonhos? Quais são tuas estratégias de sobrevivência? Segura. Então é isso, né? A gente... esse sentir-se segura que nos falta implica em muitos tropeços durante toda a nossa caminhada. Implica da gente não ser plenamente tudo que a gente pode ser. E aí, nesse momento, me ocorre aquela menina que agora eu esqueci o nome, que morreu fazendo um trekking numa montanha. Se você puder resgatar, e eu que sou uma mulher também que adoro fazer trekking, eu me senti... Ela morreu sozinha, fazendo o que ela mais amava fazer. Juliana Marins. Exatamente, obrigada. Então, eu tenho uma outra poesia que também eu gostaria de ler, que eu escrevi para as mulheres que eu vi morrer na pandemia, mas serve também para todas essas mulheres que morrem diuturnamente no nosso estado, que é inconstitucional para as mulheres, do início ao fim. Então, quando morre uma mulher na pandemia, o que morre com ela? Quando morre a Maria, que ainda cuidava dos filhos e filhas. Quando desaparece Jandira, avó do João, que tinha a única renda da casa. Quando adormecem para sempre Clotilde e Consuelo, que só sorriam para a vida. Quando morre uma mulher na pandemia, o que morre com ela? O que não mais se encontrará nos seus arredores? Seu cantarolar em todas as manhãs, independente do tempo lá fora. Quando sufoca sem ar Bernaldina, vó de Jaider Isbel, quem cantará suas canções ancestrais de Niná? Quando morre uma mulher na pandemia, o que morre com ela? Sua luta seguirá? Sua risada ainda ecoará nos bares ou cafés depois das reuniões? Seus pensamentos e estratégias afetivas ficarão como um diferencial? Quando morre uma mulher na pandemia, o que morre com ela? As plantas e pedras colhidas nas viagens que fez serão adotadas por alguém? A reza forte que traduzia proteção seguirá? O que de fato morre com ela? Então, o que a gente vive hoje em dia é uma verdadeira pandemia contra as mulheres, pandemia contra a vida dos povos indígenas, né? Recente a gente veio aí de novo à tona o marco temporal, que significa lá na ponta a morte dessas pessoas. Então, são esses poemas que eu gostaria de apresentar como forma da gente pensar de uma forma mais afetuosa sobre esses direitos humanos e direitos humanos das mulheres, dos povos indígenas, e que todas nós, a gente possa se envolver mais, a gente encontre um tempo para se envolver mais e somar a essa rede que busca essa proteção. E muito obrigada por mais essa participação. Eu vejo a Rádio Defensoria como um grande instrumento fissurador de espaços, né? Porque meu pai era radialista e eu sei que a rádio chega em locais, mesmo com todas as tecnologias, assim, a rádio ainda chega em locais assim, onde nada acessa, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, eu tenho acompanhado e muito obrigada pelo convite. Viva os direitos humanos, viva as pessoas que lutam pelos direitos humanos, viva nós. Viva nós. E que a gente possa realmente construir um estado de coisas mais justas para todos e todas e todos.
Obrigada, doutora Giane, a Priscila também. Com certeza quem ouviu até aqui esse momento de conversa sai daqui enriquecido também de conhecimento, de informação e, claro, com essa reflexão realmente de continuar na busca e na luta pela garantia dos direitos, seja mulher, seja indígena, seja migrante, seja homem ou mulher preta ou parda, né, que são as pessoas negras do nosso país. Então, muito obrigado mais uma vez, que esse trabalho se perpetue de forma positiva, né, e que casos se reduzam a cada dia. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Um Beatriz. beijo, obrigada a todos os ouvintes, todas. Obrigada, Beatriz. Espero que existam outras oportunidades ainda de momentos lindos como esse, da gente se emocionar com essa poesia da doutora Giane. E fico muito feliz, né, pela oportunidade. Muito obrigada, Beatriz. Depois a doutora Giane vai ter que vir falar só desse livro dela. É verdade, estou devendo, né? Estou devendo essa... E ler mais algumas poesias, alguns poemas pra gente. Já aceitei o convite, vamos fazer. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. E assim a gente encerra mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui. Te lembro que dá para ouvir essa e também outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify, no YouTube. Se tiver alguma dúvida, é só digitar @defensoriarr. Muito obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!